de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vendo aí? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho único, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso, pastor Ivan? Me explica esse versículo. Vou explicar para você. Nós queremos que você compreenda a palavra de Deus. É melhor nós falarmos aqui 3 ou 4 palavras que você entenda, do que falarmos 10.000 palavras em um idioma que você não entenda, né? Então, veja como é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus, nós aprendermos. E em João, eu creio que os amigos, os ouvintes aí abriram a sua Bíblia, no livro, né, do evangelista João, está escrito João capítulo 3 e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Amou a humanidade de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Veja bem, todo pecado para salvar, todo o pecador para ser salvo, é necessário crer no Filho de Deus, né? Então, Cristo, é necessário crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, né? Romanos, capítulo 10 e versículo 10. Olha esse versículo, o que é que diz? Você vai aí, Romanos, capítulo 10 e versículo 10. Se você não der tempo, prezado ouvinte, você vê agora, rapidamente você procurar, então você faz o seguinte, você anota aí, entendeu? Romanos, capítulo 10, versículo 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça em Cristo e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar, veja bem, significa confessar. O que é, mas pastor Ivan, o que é confessar? Primeiramente, quando você crê, primeiro a pessoa tem que crer. Quando a pessoa crê, ela confessa com sua boca e diz: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Você está confessando ao Senhor Jesus Cristo. E quando você está confessando para o Senhor Jesus Cristo, que você crê nele, você está dizendo: eu não quero mais viver aquela vida de pecado que eu vivia antes. Eu não quero mais viver aquela vida de erros que eu vivia antes. Eu não quero mais viver aquela vida distanciada de Deus, aquela vida sem Deus, sem paz, sem salvação que eu vivia antes. Porque a salvação em Deus, ela é imediata. Quando o homem confessa, ele já recebe ali o direito de vida eterna. Você confessou a Jesus Cristo e também outras pessoas ouviram. Também é importante que outras pessoas escutem quando você vai dizer assim, esse versículo de Romanos, né? Capítulo 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Primeiro crê no coração e depois faz confissão. O que significa, né? O que significa, né? Significa que o pecador precisa declarar perante Jesus que ele é, né? Você precisa declarar perante Jesus Cristo que você é um pecador perdido e se arrepende de todos os seus pecados, de todos os seus pecados. Veja que coisa importante, né? Tudo isso é necessário, e reconhecer que só Jesus Cristo salva, né? As pessoas ensinam por aí, tem muitos falsos profetas que ensinam errado a palavra de Deus e diz que fulano salva. Até vários cristos têm aparecido aí, nós vemos passar nos jornais, né? Pessoas dizendo que é Jesus Cristo e que é o Messias, e Jesus, ele nos ensinou sobre isso, que iria aparecer falsos profetas dizendo que era Jesus. Mas nós sabemos que só existe um, né? Este é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para salvar aquele que crê nele.
Nós vemos aí que tem pessoas que já têm apostatado a fé, pessoas que se diziam antes de Deus, hoje têm apostatado a fé e já não acredita mais na palavra de Deus, já não acredita mais em nada. E tem pessoas até, tem seitas por aí, até na internet, que dizem que Jesus nunca existiu, né? Jesus nunca existiu e que foi feito DNA e que acharam os restos mortais de Jesus. Mas nós sabemos que tudo isso é mentira do diabo, é mentira de Satanás, para tentar ludibriar aqueles, para tentar enganar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas aquele que conhece não vai ser enganado. Então nós estamos pregando nessa noite que o pecador precisa reconhecer que só Jesus salva. O que acontece com o pecador ao receber Jesus Cristo como seu Salvador? Veja aí. Passa a ter vida eterna imediatamente. Está vendo aí? João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. Está vendo aí? Passou da morte eterna para a vida eterna. O homem no pecado, ele está distanciado de Deus e está morto no pecado. O homem que está vivendo no pecado está distanciado de Deus. Por isso, meus prezados ouvintes, que a palavra de Deus nos ensina dessa maneira. Passou a ter a vida eterna imediatamente aquele que crê com o coração, aquele que acredita no Filho de Deus e diz: eu recebo Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida, né? Na verdade eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Veja que coisa tão maravilhosa. Jesus garante a salvação para sempre ao pecador, depois de salvo. Está vendo aí? Jesus garante a salvação. João 10, versículo 28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Está vendo aí? Uma vez que o homem, o ser humano, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele é salvo, né? Só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Talvez alguém venha pergunte e diga: mas rapaz, aquele rapaz que servia a Deus, antes ele bebia, ele jogava. Sim, muito bem, mas para isso que Jesus veio. Jesus veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Alguém perguntou: mas Senhor, e o Senhor vai come com pecadores, se senta na mesa de pecadores e almoça com eles? E Jesus disse: eu vim buscar os sãos, não necessitam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Jesus disse: eu vim para os pecadores, eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, né? E nós vemos aqui nesse versículo: só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, olha só, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Está vendo aí? Quando o homem está no pecado, ele está em trevas. Quando o homem está no pecado, está morto, está sem vida, né? E quando o homem ele recebe o Senhor Jesus Cristo, ele passa agora a viver em novidade de vida. Se ele bebia, ele não bebe mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele enganava, ele não engana mais. Se ele prostituía, não prostitui mais. Se ele era fraudulento, ele não vai ser mais fraudulento. Então tem pessoas que dizem que servem a Deus e continuam fazendo a mesma coisa. É a prova, não precisa ninguém perguntar a ele não. Quando você olha para alguém que vê as obras dele, você sabe se realmente ele está servindo a Deus ou se não está. Não precisa ninguém perguntar. As obras denunciam. Quando Pedro negou Jesus e estava no meio da multidão, ali as mulheres, o pessoal disseram: você é um deles, porque a roupa que Pedro usava, o jeito que Pedro se vestia e o jeito que Pedro falava, o pessoal dizia: você fala como um deles, você é da turma de Jesus, o Nazareno. Ele disse: não sou eu, você é assim.
Então, quando a pessoa realmente é transformada, quando a pessoa crê verdadeiramente, a mudança não precisa pastor algum, líder nenhum, chegar a você e dizer, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Não, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, né? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Nós vemos que tem algumas seitas por aí que eles dizem que não crê no Filho de Deus, eles só crê em Jeová, eles creem em Jeová. E aqui esse versículo já coloca essa seita, né? Já refuta esse pensamento que essa seita tem. Veja bem, diz assim o versículo, vou ler novamente. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Vamos observar este versículo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Veja, então, se alguém diz que não crê no Filho de Deus, que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Jesus ele disse em certa ocasião, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Todo o poder foi dado, foi entregue a Jesus Cristo no céu e na terra. Então, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus. Amém? Então, vejamos agora, vamos agora iniciar o nosso estudo. Vejamos agora as 10 verdades que todo pecador precisa saber. Primeiro ponto, vamos ver. Primeiro, todo homem é pecador. Todo homem sobre a face da terra, ele é pecador e ele precisa de arrependimento, né? Não existe essa de alguém dizer, não, eu sou bonzinho, eu pratico obras de caridade, eu dou esmola, eu faço bem, eu dou um copo com água quando alguém chega na minha porta. Aonde eu sei que tem uma pessoa precisando de um agasalho, eu vou lá, eu dou o agasalho àquela pessoa. Não é isso que nós estamos falando aqui. Estamos dizendo a você que, na verdade, né? Na verdade, que não há homem justo sobre a face da terra, que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Então veja como é a situação do homem. Esse é o primeiro ponto, viu? Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem estava destituído da glória de Deus, né? O homem estava afastado. E continua, todos aqueles que ainda não entregaram a sua vida, não creram, não confiaram no Filho de Deus, não quiseram se render, né? Não quiseram entregar o seu coração, sua vida, sua mente ao Senhor, ainda estão nos deleites de pecado, ainda estão vivendo em pecado, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10. Veja bem, isso, depois que o homem aceita Jesus Cristo, ele ainda falha, ele ainda peca, mas ele peca por acidente. Ele não vive uma vida devassa. Nós vemos aí, acabou agora a festa aqui em Monteiro, chamada São João, e aí nós vemos aí coisas tremendas aí acontecendo, né? Onde as pessoas se esquecem de um Deus todo-poderoso. As pessoas só se lembram que existe um Deus quando machucam uma perna, quando acontece algo, quando se machuca, aí se lembra, ai meu Deus, mas que isso não deveria ser assim. Que as pessoas deveriam se lembrar de Deus a todo momento, né? E não
se deixar levar por certas coisas. Não se deixar levar por certas coisas. Então, porque qualquer que guarda a lei e tropeça um só ponto, torna-se culpado em tudo. Tiago capítulo 2, versículo 10. Agora vamos ver o primeiro ponto. O segundo ponto, aliás. Já falei o primeiro ponto, segundo ponto. Todo pecador está perdido se não aceitar a Jesus Cristo. Está vendo aí? Todo pecador, ele está perdido. Quer dizer, está sem salvação. Está destinado à morte eterna. Está destinado a ser lançado, né, no lago de fogo. Por quê? Porque se o homem não entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, as pessoas que escolhem aonde querem passar a eternidade, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus, ele não joga ninguém, nem o inferno, e nem também arrasta alguém a pulso para o céu. Não, ele dá o livre-arbítrio ao homem, para que o homem venha assim escolher o que quer fazer da sua vida aqui na face da terra, o pouco tempo que o homem tem sobre a face da terra. Porque nós, principalmente nós que servimos ao Senhor, nós somos peregrinos aqui na face da terra, porque nós falamos de um reino que não é terrestre, nós falamos de um rei que não é terrestre, e o reino que nós fazemos parte não é terrestre, é do céu. Então por isso que nós apenas vamos passar pouco tempo aqui, nós somos forasteiros aqui em terra estranha. Por isso que o mundo não nos recebe, por isso que o mundo nos odeia, por isso que o mundo nos rejeita, porque nós não somos daqui, nós somos de um reino que Jesus preparou, né? Lá em João 14 diz assim, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou e voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu uma morada celeste para todo aquele que obedece esta palavra. Louvado é o nome do Senhor. Agora nós vamos ver aqui, olha, o segundo ponto diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Este versículo, você que está ouvindo aí do outro lado, se encontra em Romanos capítulo 6 e versículo 23. Vou repetir, Romanos, está no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6 e versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas que morte é esta, pastor Divan? É a morte eterna. É a morte eterna. O pecado conduz o homem à morte eterna, a distanciar-se de Deus. O homem que está vivendo o pecado, está vivendo no pecado, está se alimentando do pecado, ele não pode participar do reino de Deus, porque lá não entra essas coisas. Lá não entra festa, baderna, São João, idolatria, não entra no reino de Deus. A palavra de Deus diz que os afeminados, os idólatras, os feiticeiros, todos que amam, cometem a mentira, os homicidas, eles não entram no reino de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. Né? Então nós vemos aqui em Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que significa esta palavra dom, pastor Ivan? Dom é presente. O presente de Deus para toda a humanidade é a vida eterna, porque Deus, ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, ele não quer que nenhum ser humano se perca sobre a face da terra. Deus, o desejo de Deus é que todos se salvem, mas infelizmente o homem tem o livre-arbítrio e ele escolhe outro caminho. O homem escolhe viver no pecado, o homem escolhe viver nas trevas, né? E quem está vivendo nas trevas não pode entrar no reino de Deus. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Está vendo aí? A alma que viver em pecado morrerá. Jesus, ele fala isso, olha só, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Está vendo aí? Que coisa tremenda. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Você vai encontrar essa palavra, esse versículo que eu acabo de ler.
Está vendo? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías capítulo 59 e versículo 2. Está esse versículo. Na mensagem da semana passada também li esse versículo, porque a mensagem da semana passada que nós trouxemos tinha um tema: as consequências do pecado na vida do ser humano, né? Então, nós vemos aqui, continuando: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2 e 1. Ele nos vivificou, né? Antes estávamos mortos em nossos pecados, estávamos caminhando para o abismo sem saber. Nós estávamos andando no erro, sem saber, pensando que estávamos certos. Mas Deus nos resgatou da vossa vã maneira de viver, na nossa vida errada, na nossa vida pecaminosa. Deus nos livrou e nos deu, né, a liberdade para servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade, porque somente a Ele a honra, somente a Ele a glória, somente a Jesus Cristo o louvor seja dado. Muitos querem dirigir o louvor, a adoração para outras pessoas, mas não há. Somente Jesus Cristo é digno de louvor, de honra e de glória e de adoração. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João capítulo 8, versículo 24. Está vendo aí? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. O ser humano tem que nascer de novo. Como? Nascer de novo é ter uma mente renovada. Nascer de novo é você renovar a sua mente na palavra de Deus. Nascer de novo é nascer do Espírito Santo de Deus. Nascer de novo é quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aquele que nasce de novo, né, ele pode ver o reino de Deus, mas aquele que não nasce não pode ver o reino de Deus. Isso Jesus falou para Nicodemos. Você vai encontrar este versículo em João capítulo 3 e versículo 3. Não é isso? Nascer de novo. O ser humano que está vivendo uma vida de pecado, ele precisa nascer de novo. Como, pastor Edivan? Será que talvez você esteja fazendo a mesma pergunta que Nicodemos fez para Jesus? Talvez eu tornarei a entrar na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe e nascer? Não, é você nascer da água, nascer do Espírito, nascer de Deus, porque o que nasce da carne é carne, faz a vontade da carne, mas o que nasce do Espírito Santo de Deus, ele faz a vontade do Espírito Santo de Deus, e aquele que faz a vontade do Espírito Santo de Deus, ele está obedecendo esta palavra, e aquele que obedece a palavra de Deus, ele tem o direito de vida eterna, e ninguém pode tirar isso dele. Amém? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3 e versículo 18. Amém? Pode anotar aí, meu prezado ouvinte, você que está aí do outro lado. João capítulo 3, versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo